A água é uma sopa espessa e estagnada de vegetação em decomposição e silêncio pré-histórico. Você está parado no coração do pântano de Licoala, um lugar onde o mapa termina e os pesadelos começam. A umidade não apenas se apega à sua pele, ela pesa sobre sua alma, um cobertor pesado e molhado que cheira a enxofre, musgo úmido e terra antiga. Acima de você, a copa é uma gaiola de esmeralda, tão densa que o sol é uma memória distante e pálida, lançando o mundo em um crepúsculo perpétuo e doentio. Neste lugar, o tempo não avança, ele apenas apodrece. Somos ensinados desde o momento em que podemos ler que os gigantes se foram. Dizem-nos que há 66 milhões de anos, um martelo cósmico caiu do céu e limpou o quadro. Os dinossauros, dizem-nos, não passam de pedra e pó, curados em museus silenciosos e com clima controlado para nos maravilharmos através do vidro. Mas nos cantos mais profundos e sufocantes da bacia do Congo, os habitantes locais não visitam museus. Mokele Mbembe, o fantasma do Congo. Imagine que você está navegando em uma canoa de tronco escavado pelas veias negras e sinuosas do rio Licoala. O silêncio aqui não é vazio, é pesado, pressionando seus tímpanos com um peso físico. É um silêncio quebrado apenas pelo mergulho rítmico e úmido da pá de madeira e pelo grito distante e zombeteiro de um macaco no alto da copa das árvores. O ar é tão denso de umidade que parece que você está respirando sopa, e o cheiro é uma mistura primordial de vegetação podre, argila úmida e estagnação antiga. De repente, a água à sua frente começa a inchar. Não é uma onda, é um deslocamento de massa pura e inegável. O rio não apenas ondula, ele se eleva, algo abaixo da superfície, algo com a tonelagem de deslocamento de um ônibus urbano, está se movendo contra a corrente, empurrando milhares de galões de água para o lado sem nem mesmo tentar. Os guias locais congelam, seus olhos se arregalando em um terror específico e ancestral que transcende a linguagem. Eles param de remar. Eles derivam em direção à margem, sussurrando uma única palavra que carrega o peso de 1000 anos de medo. Este é o Mokele Mbembe. O nome, na língua local lingala, traduz-se poeticamente como aquele que interrompe o fluxo dos rios. É um apelido que alude ao volume colossal da criatura, sugerindo uma besta tão grande que sua própria presença atua como uma represa viva. Para um cientista ocidental sentado em um escritório estéril de uma universidade, é uma impossibilidade biológica, um saurópode relíquia, um dinossauro de pescoço longo que de alguma forma contornou o evento de extinção KT que aniquilou seus parentes há 65 milhões de anos. Mas para as tribos pigmeus Baka e Aka do Lago Tele e do pântano circundante, não é um fóssil ou uma teoria. É um pesadelo territorial, um vizinho de carne e osso que faz parte da realidade deles desde que suas histórias orais são contadas. Para entender verdadeiramente o medo que esta criatura inspira, devemos olhar além dos desenhos animados e dos filmes e examinar os detalhes específicos e viscerais que foram sussurrados através de gerações. As descrições são assustadoramente consistentes, abrangendo centenas de milhas de terreno traiçoeiro e dezenas de tribos distintas que historicamente tiveram pouco ou nenhum contato entre si. Quando separados pela geografia e pelo dialeto, todos descrevem o mesmo monstro. Estamos falando de uma criatura que mede entre 25 e 35 pés de comprimento. Embora menor do que os espécimes titânicos de diplodocus encontrados em museus norte-americanos, ela possui uma densidade corporal que faz um elefante da floresta parecer um brinquedo. Seu torso é um barril de imenso poder, sustentado por 4 pernas em forma de pilar que deixam pegadas de 3 garras na argila do rio, pegadas que assombram os sonhos daqueles que as encontram. Sua pele é universalmente descrita como um couro liso, cinza acastanhado, carecendo das escamas de um crocodilo ou dos pelos de um mamífero. É frequentemente comparada à pele de um hipopótamo, mas com a resistência de uma armadura antiga e desgastada, cicatrizada por séculos navegando nos galhos afiados e submersos da floresta inundada. Mas é o pescoço que muda a conversa. Esta é a característica que quebra o paradigma da zoologia moderna. Testemunhas descrevem uma coluna de 10 a 15 pés de puro músculo serpentino que surge da lama como um periscópio do Jurássico. É flexível e poderoso, capaz de arremessar-se com a velocidade de uma cobra, apesar de seu tamanho. Na extremidade deste pescoço impossível, assenta uma cabeça que é pequena em proporção ao corpo, reptiliana e elegante.
Muitos relatos mencionam uma única crista óssea ou babado correndo ao longo da parte de trás do crânio e descendo pelo pescoço, um detalhe que se alinha surpreendentemente bem com reconstruções paleontológicas de certos saurópodes. Ao contrário dos gigantes gentis retratados em livros infantis, o Mokele Mbembe do folclore é uma criatura de imensa e explosiva agressividade. Embora seja estritamente herbívoro, disse que favorece o fruto malombo, um prêmio doce e suculento da selva que se assemelha a uma maçã. Ele possui um temperamento que faria um urso pardo parecer manso. Esta é uma criatura que não elimina por comida, ela elimina por dominância. Ela elimina pelo silêncio. A característica definidora do Mokele Mbembe é seu ódio irracional pelo hipopótamo. Em quase todas as vias navegáveis da África, o hipopótamo é o rei do rio, um animal mortal que não se curva a ninguém. No entanto, nos pântanos profundos do Likuala, existem vastas extensões de água onde os hipopótamos estão visivelmente ausentes. Os habitantes locais dizem que isso ocorre porque o Mokele Mbembe não os tolera. Se um hipopótamo entra em seu trecho do rio, a besta não apenas morde, ela oblitera. É conhecida por virar canoas de tronco e desviver qualquer coisa que ouse perturbar sua paz, frequentemente usando sua cauda massiva para estilhaçar os cascos dos barcos antes de arrastar os ocupantes para baixo. Crucialmente, ela deixa os restos intocados. Ela não quer sua carne, ela quer sua ausência. As histórias não foram suficientes para manter o mundo exterior afastado. O fascínio de um dinossauro vivo é um canto da sereia que apela para as partes mais profundas da imaginação humana. E logo, a história desta besta foi escrita no suor, sangue e febres induzidas pela malária de exploradores europeus. As primeiras ondulações deste mistério chegaram ao Ocidente em 1776, através dos escritos do missionário francês Abel Ivan Bonaventure Proyart, que detalhou a descoberta de rastros de uma besta misteriosa na bacia do Congo. Mas a legenda verdadeiramente tomou forma em 1913, com o capitão Ludwig von Stein zu Lausnitz. Um oficial alemão inspecionando a colônia de Camarões, von Stein era um homem de lógica e precisão militar, não propenso a voos de fantasia. No entanto, seus relatórios documentaram relatos que o gelaram até os ossos. Ele catalogou as lendas locais de uma besta que vivia nas cavernas subaquáticas do rio Sanga. Ele viu rastros que não deveriam existir, garras de 3 dedos do tamanho de pratos de jantar, pressionadas 18 polegadas profundamente na argila do rio, sugerindo um peso que desafiava a fauna conhecida da região. Ele ouviu falar de uma criatura que conseguia navegar pelos canais mais profundos do pântano com a graça de uma enguia massiva, vindo à tona apenas para respirar ou para destruir. O relatório de von Stein poderia ter inflamado um frenesi global imediatamente, mas o mundo logo foi mergulhado nas chamas da Primeira Guerra Mundial. Os arquivos acumularam poeira e a besta foi deixada sozinha no escuro por décadas. Não foi até a década de 1980 que a busca se transformou em uma cruzada científica. Esta era pertence ao Dr. Roy Mackal, um renomado biólogo da Universidade de Chicago. Mackal não era um teórico marginal. Ele era um acadêmico sério que arriscou sua reputação e sua vida para trocar seu laboratório pelo pântano. Ele liderou 2 expedições angustiantes ao Likuala, combatendo o calor implacável, formigas-correição e instabilidade política. A metodologia de Mackal era simples, mas reveladora. Ele entrevistou mais de 50 testemunhas em diferentes aldeias. Ele não fez perguntas indutoras. Em vez disso, ele utilizou um teste visual. Ele mostrou aos membros da tribo fotos de animais locais, elefantes, rinocerontes, crocodilos, búfalos. As testemunhas assentiram e os nomearam corretamente. Então ele introduziu um coringa, um esboço de um diplodocus ou de um apatosaurus. A reação foi visceral e imediata. Eles não pareceram confusos. Eles não perguntaram o que era. Eles apontaram para o dinossauro de pescoço longo e gritaram, Mokele Mbembe. A consistência deste reconhecimento é o pilar sobre o qual repousa a crença na criatura. Como poderiam pessoas que nunca viram uma televisão, nunca abriram um livro didático e nunca saíram da bacia do Congo reconhecer instantaneamente uma criatura que a ciência ocidental diz ter morrido há 65 milhões de anos? Embora muitos tenham retornado do inferno verde do Congo com nada além de picadas de insetos e histórias vagas, o momento mais visceral nesta história aconteceu em 1983.
Marcelin Agnagna, um biólogo congolês educado na França, estava liderando uma expedição ao remoto e quase inacessível Lago Telle. O próprio lago é um lugar de mistério, um oval quase perfeito de água no meio do pântano sem trilhas, que alguns geólogos acreditam ser uma cratera de meteorito. Agnagna estava nas margens lamacentas, varrendo a água com o olhar, quando o impossível aconteceu. Aproximadamente a 300 metros de distância, a superfície vítrea do lago quebrou. Por 20 minutos agoniantemente longos, um titã de pescoço longo olhou de volta para ele. Agnagna descreveu as costas do animal como brilhantes e largas, arqueadas para fora da água. Seu pescoço era mantido alto, olhando ao redor com uma confiança calma e predatória, virando sua pequena cabeça para vigiar seu domínio. Este era o Santo Graal. Agnagna tinha uma câmera com uma lente teleobjetiva. Ele tinha a chance de mudar a história da biologia para sempre. Ele entrou no raso, o coração martelando contra suas costelas, a adrenalina inundando seu sistema. Ele ergueu a câmera. Ele filmou. Mas na umidade e no pânico absoluto de parar o coração daquele momento, uma tragédia ocorreu. Em sua excitação, Agnagna esqueceu de remover a tampa da lente, ou, como dizem algumas versões, o mecanismo do filme travou devido à umidade. Quando ele revelou a filmagem, era um borrão, uma mancha de cinza e verde que nada provava. É uma história que tragicomicamente ressalta a natureza esquiva da besta. Ela estava lá, foi vista por um biólogo treinado e, no entanto, permanece um fantasma. É verdadeiramente um dinossauro? Céticos argumentam que é um elefante mal identificado nadando com sua tromba erguida, ou talvez uma tartaruga gigante de carapaça mole. Mas um elefante não tem uma cauda massiva que atua como um leme. Uma tartaruga não tem um pescoço que se ergue 10 pés verticalmente para fora da água. Descartar o Mokele Mbembe é subestimar a geografia do Congo. Estamos falando sobre o pântano de Likoala, uma área de 21 mil milhas quadradas. Isso é uma região maior do que todo o país da Suíça, composta por florestas inundadas, ilhas flutuantes de vegetação e água negra que cria uma copa de obscuridade. É um lugar que permanece em grande parte inexplorado pela tecnologia moderna. Neste contexto, a ideia de uma pequena população reprodutora de saurópodes relíquias torna-se menos como um mito e mais como uma probabilidade matemática. O ambiente da Bacia do Congo permaneceu relativamente estável por milhões de anos. É um bunker geológico, uma sala segura onde o clima não mudou drasticamente o suficiente para forçar a extinção. Se houvesse um lugar na Terra onde o Cretáceo nunca terminou, onde uma população de titãs pudesse recuar e sobreviver como fantasmas na névoa, é aqui, no silêncio do Likoala. Emela Ntouka, o matador de elefantes. Se o Mokele Mbembe é o fantasma da água, um gigante defensivo que deseja ser deixado em paz, então o Emela Ntouka é o demônio dos pântanos. Ele é o agressor ativo, a força bruta do mundo criptozoológico. No dialeto local lingala, seu nome carrega uma tradução aterrorizante e definitiva: o matador de elefantes. Pense no peso dessa afirmação por um momento. Na hierarquia da selva africana, o elefante é o rei indiscutível. É uma fortaleza de 6 toneladas de inteligência e poder. Leões dão a eles uma ampla distância. Crocodilos recuam de seus respingos. Nada desafia um elefante macho, exceto por isto. A própria existência de uma criatura nomeada por sua habilidade de abater o mamífero terrestre mais poderoso da Terra sugere um nível de violência e armamento biológico que é quase difícil de compreender. Descrições deste tanque vivo pintam o quadro de uma criatura projetada para a guerra. Imagine uma fortaleza biológica, um animal que pegou o modelo básico de um rinoceronte e o aprimorou com uma letalidade pré-histórica. O Emela Ntouka tem cerca de 10 pés de altura no ombro, uma potência massiva e baixa. Seu corpo é frequentemente comparado a um búfalo ou a um rinoceronte, mas as dimensões estão todas erradas para a fauna moderna. Ele é mais denso, mais compacto e infinitamente mais musculoso. A característica definidora, a arma que dá nome à criatura, é um chifre único, duro como marfim, projetando-se de seu focinho. Mas, ao contrário do chifre curvado e de queratina de um rinoceronte, que é projetado para empurrar e exibição, o chifre do Emela Ntouka é descrito como um espigão longo e reto, uma lança de osso polido capaz de perfurar o couro mais grosso do reino animal.
No entanto, os detalhes que assombram os pesquisadores e separam esta besta de qualquer espécie de rinoceronte conhecida são a cauda e a pele. Um rinoceronte tem uma cauda curta e com tufos, mal perceptível. O Emelantuca possui uma cauda longa, pesada e reptiliana, semelhante à de um crocodilo. Ela é grossa na base e afunila até uma ponta, usada para equilíbrio e direção na lama profunda e traiçoeira dos pântanos. Sua pele não é o couro rugoso e dobrado de um rinoceronte. Ela é descrita como cinza, sem pelos e lisa, quase glabra. Suas pegadas são igualmente desconcertantes, mostrando 3 dedos massivos que se espalham para sustentar seu peso no leito macio do rio, algo muito diferente da impressão de casco de qualquer ungulado moderno. Esta criatura é uma mestre do mundo semiaquático. Enquanto o Mokele-mbembe é um habitante de águas profundas, o Emelantouca patrulha os pântanos rasos e as margens dos rios. Ele passa seus dias submerso na água barrenta, seu chifre massivo ocasionalmente quebrando a superfície como a barbatana de um tubarão em um mar de algas verdes. Ele é estritamente herbívoro, alimentando-se da vegetação exuberante e folhosa do pântano, especificamente das trepadeiras malombo. Mas, apesar de sua dieta, ele é lendário por uma territorialidade letal que beira o patológico. O Emelantouca não tolera competição por espaço. As histórias de seus confrontos com elefantes são gráficas e consistentes. Disse que ele embosca elefantes em seus bebedouros ou nas passagens rasas. Quando um elefante perturba a água perto de um Emelantouca, a besta ataca. Ela não faz posturas, ela não avisa. Ela crava aquela lança de marfim de 3 pés diretamente na barriga macia do elefante, rasgando para cima com uma força tremenda. A batalha geralmente termina em segundos. O elefante, apesar de seu tamanho, é eviscerado. O que torna este comportamento verdadeiramente arrepiante é o desfecho. O Emelantouca é um vegetariano. Ele não come o elefante. Ele não se alimenta da carcaça do abate. Ele simplesmente deixa a carcaça apodrecer ao sol, um aviso sombrio e silencioso para qualquer outro animal que possa considerar entrar em seu domínio. Ele elimina puramente para manter a santidade de seu território. Este comportamento instilou um medo profundo e reverencial nas tribos locais. Embora eles possam tentar caçar um hipopótamo ou até mesmo um pequeno elefante, eles evitam o território do Emelantouca a todo custo. As evidências para esta criatura vão além de meras histórias de fogueira. Elas são solidificadas por artefatos físicos e encontros que desafiam explicações por quase um século. O mundo ocidental teve seu primeiro vislumbre sério deste mistério em 1954, através do trabalho de Lucien Blancot, um incansável guarda-caça e inspetor na África Equatorial francesa. Blancot era o homem responsável pela proteção da fauna na região, um homem que conhecia cada animal na selva. No entanto, ele descreveu uma criatura na região de Dongumataba que os locais temiam mais do que o leão, o leopardo ou o búfalo. Mas a evidência mais tangível veio décadas antes, em uma história que se tornou a pedra angular da lenda do Emelantouca. Por volta de 1930, perto do rio Luapula, um grupo de membros de uma tribo não apenas viu a besta, eles a enfrentaram. O animal estava aterrorizando seus locais de pesca, destruindo suas canoas e eliminando qualquer um que se aventurasse no raso. Levados ao limite, os guerreiros organizaram uma caçada. Foi uma luta longa, sangrenta e perigosa, mas eventualmente, através do uso de lanças, e talvez pelo peso dos números, eles conseguiram eliminar um Emelantouca. Isto era uma impossibilidade biológica jazendo morta na lama. Eles esquartejaram o animal para obter carne, mas guardaram o chifre. Quando o chifre foi mostrado posteriormente a autoridades, ele desafiou todas as classificações conhecidas. Ele não era feito das fibras de cabelo compactadas que constituem o chifre de um rinoceronte. Era uma estrutura óssea densa, oca perto da base onde se prendia ao crânio. Era liso, semelhante ao marfim e incrivelmente pesado. Esta estrutura não existe em nenhum mamífero vivo na África. Parecia para aqueles com conhecimento de anatomia que pertencia à cabeça de um Triceratops ou, mais especificamente, de um Monoclonius. Quando estas descrições foram cruzadas com o registro fóssil, a conexão tornou-se impossível de ignorar. Quando o Dr. Roy McCall mostrou seus esboços às tribos pigmeus durante suas expedições na década de 1980, os resultados foram ainda mais chocantes do que a identificação do Mokele-mbembe. McCall mostrou a eles fotos de rinocerontes.
Os locais os identificaram como rinocerontes. Ele mostrou a eles elefantes e hipopótamos. Novamente, identificação correta. Então ele mostrou a eles uma reconstrução de um Centrosaurus ou de um Monoclonius. Dinossauros com chifres do período Cretáceo, com um único grande chifre nasal e uma cauda pesada. Os membros da tribo não hesitaram. Eles apontaram diretamente para o esboço e disseram Emela entouka. Esta identificação apresenta um problema enorme para a paleontologia convencional. O registro fóssil nos diz que os ceratopsídeos, dinossauros com chifres, viveram principalmente na América do Norte e na Ásia. Praticamente não há evidências fósseis deles na África. Sugerir que uma população existe no Congo é reescrever a história da deriva continental e da evolução dos dinossauros. No entanto, o contra-argumento é convincente em sua simplicidade. O registro fóssil é incrivelmente incompleto. Encontramos talvez 1% das espécies que já viveram. É impossível que um ramo da árvore genealógica dos ceratopsídeos tenha migrado para a África antes de os continentes se separarem totalmente. Ou talvez poderia este ser um caso de evolução convergente. Um réptil diferente que desenvolveu o mesmo plano corporal porque é o design mais eficiente para um herbívoro semiaquático tipo tanque. Os números são impressionantes. Mais de 50 avistamentos importantes foram documentados no último século. Pequenas populações isoladas foram relatadas da Zâmbia aos Camarões. Os avistamentos não são de entidades espirituais ou fantasmas, são de animais de carne e osso que respiram, comem, lutam e deixam pegadas. Se o Emela entouka é real, ele representa uma linhagem que sobreviveu aos próprios continentes. É uma criatura que viu os mamíferos surgirem, viu as eras do gelo virem e irem, e permaneceu inalterada no calor fumegante do Congo. É uma fortaleza viva, um lembrete de que alguns designs biológicos são tão perfeitos, tão impiedosamente eficientes, que não precisam mudar por 60 milhões de anos. Ao navegar pelas águas do Congo hoje, os guias ainda o avisarão. Se você vir a água ferver, ore para que seja o Mokele Mbembe, que pode deixá-lo passar. Mas se você vir um único chifre cortar a água e ouvir a respiração bufante de uma besta que odeia a própria visão de você, reme para a margem. Porque o matador de elefantes não faz prisioneiros. Ambielu, o fantasma de placas. Na remota aldeia de Bunila, situada na borda do mundo conhecido, os anciãos falam em tons baixos e reverentes sobre o animal com tábuas nas costas. O nome Imbielu é um aviso rítmico, um eco linguístico que imita a ondulação da água onde a besta reside. Traduz-se aproximadamente como o animal com placas serrilhadas, mas o contexto cultural implica algo mais. Uma criatura que existe no espaço liminar entre a água e a margem, uma coisa que é parte biologia e parte arquitetura. Relatos de testemunhas descrevem uma criatura que quase nunca é vista por completo, à espreita logo abaixo da superfície como uma ruína submersa. Este é o espreitador supremo. O Imbielu passa quase toda a sua vida submerso nos rios de movimento lento e manchados de tanino da região de Likoala. A maioria das testemunhas nunca vê a cabeça ou a cauda, eles veem apenas a espinha. E que espinha ela é? Surgindo da água negra está uma fileira de placas triangulares e serrilhadas. Elas não são cartilagem macia como a barbatana de um peixe, elas são osso, cobertas por uma bainha de queratina. São frequentemente descritas como estando revestidas de espessa alga verde e lodo do rio, fazendo-as parecer uma linha de lápides antigas e apodrecidas flutuando contra a corrente. Quando o animal emerge, geralmente para atravessar um banco de areia ou mover-se entre lagos em ferradura, ele revela um corpo que é um desafio direto à biologia moderna. É um herbívoro massivo e encorpado, com cerca de 15 a 20 pés de comprimento. Possui uma cabeça baixa que paira apenas polegadas acima da lama, constantemente escaneando em busca das samambaias aquáticas específicas de que se alimenta. Sua cauda é pesada e se arrasta atrás dele, aparentemente blindada com nódulos ósseos ou espigões. Ele se move com um passo lento e metódico, completamente indiferente ao mundo ao seu redor, confiando em sua armadura em vez da velocidade para proteção. Para um paleontólogo, a descrição é inconfundível. Ela aciona uma associação visual imediata com a família Stegosauridae, as icônicas placas traseiras, a dieta herbívora, a postura próxima ao chão, a cabeça pequena. Está tudo lá. Mas esta identificação cria um paradoxo temporal massivo.
De acordo com o registro fóssil, os estegossauros foram ícones do período Jurássico. Eles deveriam ter morrido milhões de anos antes do evento de extinção KT, que eliminou o T-Rex e o Triceratops. Encontrar um estegossauro no Congo não é apenas encontrar um sobrevivente, é encontrar um fantasma de um fantasma, uma linhagem que tem se escondido por 140 milhões de anos. Mas aqui está a questão sobre o Congo. Ele é uma cápsula do tempo. Os níveis de temperatura e umidade não mudaram significativamente em eras. Enquanto o resto do mundo congelava e descongelava através de eras glaciais, o Licoala era um refúgio estável e fumegante. É um bunker evolutivo. A evidência mais convincente para esta criatura vem da pesquisa de campo do Dr. Roy Macau. Durante suas expedições, ele entrevistou Odette Gesonge, uma mulher local da aldeia de Ebolo. Seu relato foi desprovido dos floreios mitológicos que geralmente acompanham o folclore. Ela não falou de um espírito. Ela falou de um incômodo. Ela descreveu ter visto a besta a cerca de 30 metros de distância. Ela descreveu as tábuas em suas costas com uma precisão que ninguém poderia ter ensinado. Ela notou que as placas não eram uniformes. Elas eram maiores no centro das costas e menores em direção à cauda. Este é um detalhe anatômico que corresponde perfeitamente à reconstrução fóssil do Stegosaurus stenops. Um detalhe que uma mulher em uma remota aldeia congolesa não teria como saber. A especulação biológica em relação ao Mbielu é fascinante. Se ele é um estegossauro, ele evoluiu significativamente. Os estegossauros do registro fóssil eram herbívoros terrestres de vegetação alta. O Mbielu é semiaquático. Isso sugere que, à medida que o continente africano se deslocava e os pântanos se expandiam, uma população desses gigantes blindados partiu para a água para sustentar seu volume massivo e para regular sua temperatura. As placas em suas costas, outrora pensadas para exibição ou defesa, atuariam como torres de resfriamento perfeitas no calor tropical, dissipando o calor do corpo enquanto o animal permanecia submerso. Quantas dessas criaturas restam? Os avistamentos diminuíram para cerca de 20 ou 30 casos documentados nos últimos 40 anos. Isso sugere uma espécie no limite de sua existência, uma vela final e oscilante do período Jurássico. A tragédia é que estamos correndo contra o tempo. Cada vez que uma nova estrada madeireira é construída no interior ou um trecho de rio é represado para a energia hidrelétrica, podemos estar extinguindo o último dos gigantes de placas antes mesmo de termos a chance de verificá-los. Nguma Monene, a serpente serrilhada. Nas profundezas da região de Dongo Mataba, onde os rios correm fundo e as correntes são traiçoeiras, há uma sombra que até os crocodilos mais agressivos fazem de tudo para evitar. Os locais chamam-na de Nguma Monene. A tradução é enganosamente simples, a Grande Piton. Mas assim que você analisa as descrições, percebe que Piton é um eufemismo massivo usado por pessoas que tentam categorizar um monstro que desafia a categorização. Esta besta não se encaixa no perfil de uma cobra. Ela se encaixa no perfil de um leviatã pré-histórico dominando as vias navegáveis. Estamos falando de um titã semelhante a uma serpente, estimado entre 40 e 60 pés de comprimento. Para contexto, a maior piton reticulada registrada na história moderna tem cerca de 25 pés. O Nguma Monene está em uma classe de peso inteiramente diferente. Seu corpo é tão grosso quanto um tambor de óleo, coberto por escamas cinza acastanhadas que parecem pedra desgastada. Mas a característica mais aterrorizante, aquela que o distingue de qualquer cobra conhecida, é a crista. Ao longo de toda a sua espinha, corre uma vela óssea e serrilhada. Ela tem cerca de 2 pés de altura e parece o fio de uma faca de sobrevivência, cortando a água conforme a besta se move. Este é um predador de topo, enquanto o Mokele Mbembe é um herbívoro territorial que apenas quer ser deixado em paz. O Nguma Monene é um caçador. Disse que ele abate hipopótamos, grandes peixes-boi e até crocodilos totalmente crescidos. Testemunhas descrevem-no emboscando presas perto das margens dos rios, prendendo-as com mandíbulas massivas e arrastando a vítima para os canais profundos do rio, onde pode se alimentar em paz. Crucialmente, o movimento do animal é errado para uma cobra. Uma cobra nada em curvas em S, ondulando de um lado para o outro. O Nguma Monene é relatado como movendo-se com um movimento retilíneo, empurrando seu peso massivo para frente em uma linha reta, semelhante a uma lagarta, mas com a velocidade de um torpedo.
Quando ele rasteja para a terra, o que raramente faz, deixa um rastro na lama que parece que um pequeno trator passou, uma depressão larga e pesada sem marcas de arrasto laterais. Um encontro em particular trouxe esta criatura para fora do reino do mito e para a luz da realidade aterrorizante. Em 1971, o pastor Joseph Ellis, um missionário americano, teve um encontro face a face com este pesadelo. Ele estava viajando em uma canoa de tronco motorizada no rio Mataba. Ele era um homem de Deus, não dado a exageros, e conhecia bem a fauna local. Ele viu algo se movendo perto da margem que não conseguiu identificar. Conforme se aproximava, a criatura não fugiu. Ela saiu da água. Ellis estimou a porção visível do animal em mais de 30 pés, com uma longa cauda ainda submersa. Ele descreveu a cor como um cinza acastanhado, misturando-se perfeitamente com a lama. Mas seus olhos foram atraídos para as costas. Ele descreveu a crista serrilhada como sendo como uma serra ou uma fileira de diamantes. Ele assistiu, congelado de terror, enquanto a besta navegava lentamente pelo banco de lama e desaparecia no alto capim-elefante, fazendo um som como vegetação sendo esmagada, que pôde ser ouvido por minutos após ela desaparecer. Então, o que estamos observando? O nome Grande Piton é provavelmente um termo equivocado baseado no formato do seu corpo. A anatomia aponta para algo muito mais antigo e muito mais perigoso. A vela serrilhada e a natureza semi-aquática sugerem fortemente uma ligação com os espinosaurídeos. Especificamente corresponde ao perfil de um Spinosaurus, o terópode aquático de costas com vela que era na verdade maior do que o T-Rex. Sabemos que o Spinosaurus viveu no norte da África. Sabemos que ele era adaptado para nadar, com ossos densos e uma cauda em forma de remo. Enquanto o Spinosaurus fóssil tinha uma vela massiva e proeminente usada para exibição, o Nguma monene pode ser um descendente especializado. Nas vias navegáveis apertadas e sinuosas da selva do Congo, uma vela de 6 pés seria um estorvo, prendendo-se em galhos baixos. A evolução pode ter selecionado uma crista mais baixa e serrilhada, melhor para camuflagem, melhor para manobras, mas mantendo os benefícios de termorregulação. Esta teoria transforma o Nguma monene de uma grande cobra em um dinossauro aquático sobrevivente. É o predador de emboscada supremo, um lembrete de que nas águas negras da selva você nunca está no topo da cadeia alimentar. Os avistamentos são raros, apenas 3 ou 4 relatos importantes nos últimos 50 anos, mas são viscerais. Eles descrevem uma criatura que não é apenas parte do ambiente, ela é a mestre dele. Em um mundo onde ainda estamos descobrindo novas espécies de baleias e lulas gigantes, é tão difícil acreditar que um predador aquático de 50 pés está se escondendo nos milhões de acres de sistemas fluviais africanos inexplorados. Deixamos a umidade sufocante dos pântanos agora. Estamos nos movendo para o solo firme, as savanas, os desertos vermelhos e as planícies de sal. Aqui, os monstros não têm o luxo da água turva para escondê-los. Eles devem confiar na agressividade, na velocidade e na vastidão absoluta da natureza selvagem para permanecerem não detectados. Estes são os titãs terrestres, as criaturas que sugerem que a era dos dinossauros nunca terminou verdadeiramente nos continentes do sul. Ngubu, o guerreiro da savana. Nossa jornada nos leva ao norte, para fora da bacia do Congo e em direção ao capim alto e ao sol escaldante da savana em Camarões. Esta é uma terra de leões, elefantes e leopardos, a clássica megafauna africana. Mas há outro jogador em campo, um que os pigmeus locais temem mais do que qualquer felino. Eles o chamam de Ngubo. Ao contrário dos gigantes gentis das planícies, esta criatura é construída para a batalha. O Ngubo é menor que o Emelantuka, habitante do pântano, tendo aproximadamente o tamanho de um boi massivo ou de um pequeno rinoceronte, mas é construído para o combate puro e genuíno. É uma besta quadrupedal com um couro escamoso e um babado ósseo pesado ao redor do pescoço. Mas a característica definidora é o armamento. Disse que o Ngubo tem 6 chifres distintos projetando-se de seu babado, junto com um par de chifres menores em seu focinho. Esta é uma criatura de intensa agressividade. Possui um temperamento que faz um rinoceronte parecer dócil. É conhecido por atacar elefantes machos, não por medo, mas por despeito territorial. Testemunhas descrevem o Ngubo baixando a cabeça, exibindo a coroa de chifres e empurrando as presas dos elefantes para trás com uma força chocante.
Ele usa seu arsenal natural para esfaquear e expulsar os gigantes de seus campos de pastagem. É uma criatura da savana aberta, mas é raramente vista por estranhos porque é incrivelmente esquiva, movendo-se para o mato espesso e para as cavernas de calcário da região, ao primeiro sinal de presença humana. A ligação entre esta besta agressiva e os antigos dinossauros com chifres foi solidificada durante uma expedição de pesquisa na virada do milênio. Quando os exploradores William Gibbons e John Witzel viajaram para Camarões no ano 2000, eles trouxeram consigo um guia de campo com ilustrações de dinossauros. Eles falaram com os anciãos pigmeus, homens que passaram suas vidas inteiras no mato e conheciam cada animal por sua silhueta. Quando eles viraram a página para o Styracosaurus, um dinossauro ceratopsídeo caracterizado por um babado com espigões, os anciãos os pararam. Eles não apenas reconheceram o animal, eles começaram a descrever seu comportamento, sua dieta de tubérculos e raízes e suas batalhas territoriais com elefantes. Eles o identificaram como o Ngubu. Este teste de reconhecimento visual é o padrão ouro da criptozoologia. Você não pode falsificar a centelha imediata de reconhecimento nos olhos de um caçador que vê um animal que ele conhece. O Ngubu representa um quebra-cabeça biológico. Se for um ceratopsídeo, é a prova viva de que uma linhagem de dinossauros migrou para a África e evoluiu para surpreender na paisagem em mudança. No entanto, a raridade dos avistamentos sugere uma população em queda livre. Alguns pesquisadores acreditam que o Ngubu está entrando em colapso, com apenas algumas dezenas de indivíduos restantes nos cantos mais remotos da savana. Podemos estar testemunhando o pôr do sol final de uma espécie que tem lutado por seu lugar neste planeta por 70 milhões de anos. Kasai Rex, o tirano do vale. Em 1932, uma história surgiu do Vale do Kasai, no Congo, que parecia ter sido arrancada das páginas de um romance de aventura de banca. Um proprietário de plantação sueco chamado John Johnson estava viajando com um servo pelo chão do vale exuberante e coberto de mato quando tropeçaram em uma cena de carnificina absoluta. O que testemunharam foi um lembrete brutal de que a cadeia alimentar pré-histórica ainda pode estar ativa. Eles viram um rinoceronte, uma besta de 2 toneladas de músculo e chifre, sendo absolutamente desmantelado por um predador que não deveria existir. Johnson descreveu um titã bípede com cerca de 40 pés de comprimento, com uma cabeça massiva e quadrada e dentes do tamanho de adagas. A criatura tinha uma cor vermelha profunda e arroxeada, a cor de sangue seco, o que lhe permitia misturar-se às sombras avermelhadas do chão do vale ao crepúsculo. De acordo com o relato, a criatura terminou sua refeição e então desapareceu na vegetação rasteira com uma velocidade que desafiava seu tamanho massivo. Agora temos que abordar o elefante na sala. A foto. Uma imagem granulada surgiu pouco depois do relato, pretendendo mostrar o Kasai Rex sobre um rinoceronte morto. Para os olhos modernos é uma farsa clara, provavelmente um recorte colocado sobre uma foto de um rinoceronte. Mas aqui está a nuance que os céticos perdem. A história não começou com a foto. A foto foi uma tentativa barata de um promotor para capitalizar sobre uma lenda que já existia. A foto é falsa. A lenda é antiga. Por séculos, as tribos da região de Kasai falaram de um grande lagarto que caminha sobre suas patas traseiras. Eles descrevem um carnívoro bípede que caça nos vales profundos, uma criatura tão poderosa que até os caçadores mais habilidosos se recusam a rastreá-la. Eles a chamam por nomes que se traduzem como aquele que come a terra. Embora o Tyrannosaurus Rex seja o predador bípede mais famoso, ele nunca viveu na África. No entanto, o continente africano foi outrora o reino do Carcharodontosaurus, o lagarto com dentes de tubarão. Este predador era, na verdade, maior e mais ágil que o T-Rex. Ele tinha um crânio mais estreito e dentes serrilhados projetados para fatiar a carne em vez de esmagar ossos. É possível que o Kasai Rex seja uma relíquia desta linhagem africana, em um vale tão isolado e acidentado quanto o Kasai, um lugar onde a floresta é tão espessa e o terreno tão íngreme que tribos inteiras permanecem sem contato até hoje. Um predador de alto nível poderia reinar por milhões de anos, sem nunca entrar em contato com a civilização moderna. Estamos falando de uma região da Terra que é efetivamente uma fortaleza biológica. Por que um predador de 30 pés não seria capaz de se esconder lá? Burrunjor, o carrasco ancestral da Austrália.
Nossa investigação agora nos leva para longe das selvas densas da África e para o coração vermelho e empoeirado de Arnhem Land, no Outback australiano. A Austrália é um continente de animais estranhos, uma ilha massiva que se separou do resto do mundo e derivou por conta própria, tornando-se um lugar onde a natureza seguiu um caminho diferente. É uma terra que manteve os animais com bolsas seguros quando o resto do mundo escolheu os mamíferos e manteve vivas antigas famílias de répteis muito tempo depois de terem desaparecido em todos os outros lugares. Mas vivendo entre os cangurus, crocodilos e koalas, há uma lenda que o povo aborígene compartilha há mais de 40 mil anos, chamada Burunjor. Para realmente entender o Burunjor, você tem que entender a própria terra, porque Arnhem Land não é um parque turístico. São mais de 37 mil milhas quadradas de campo selvagem, cheio de penhascos rochosos, florestas densas e amplos espaços abertos que ainda são muito difíceis de atravessar. É um lugar onde o tempo parece parar, onde o passado antigo e o presente ocupam o mesmo espaço quente e empoeirado. Aqui, as histórias desta criatura correspondem à forma corporal assustadora de um caçador de duas pernas construído para a caça. Isto não é um mito nascido da confusão ou um caso de confundir um lagarto grande com um monstro. Este é um relato de testemunha pintado em argila vermelha nas paredes de cavernas antigas, um aviso passado através de famílias por milhares de anos. O Burunjor é descrito da mesma forma por quase todos como um comedor de carne de 20 a 25 pés de altura que caminha sobre duas pernas. Ele tem braços minúsculos e inúteis que parecem pequenos demais para agarrar qualquer coisa, pernas traseiras fortes construídas para correr rápido e uma cabeça enorme cheia de dentes afiados. Tem uma pele escamosa, misturada com cores marrons e cinzas para se misturar com os arbustos, e às vezes é descrito como tendo uma linha de penas simples, semelhantes a cabelos, ao longo de suas costas ou cauda. Este detalhe sobre as penas é muito estranho porque vem de histórias contadas milhares de anos antes de os cientistas descobrirem que muitos dinossauros realmente tinham penas. Como poderiam antigos contadores de histórias saber adicionar este detalhe tanto tempo antes de as pessoas começarem a desenterrar ossos de dinossauro do solo? Na década de 1950, a lenda tornou-se uma realidade assustadora para os criadores de gado no território do norte. À medida que o negócio pecuário avançava mais para as áreas selvagens, os trabalhadores começaram a mover-se para terras que tinham sido deixadas sozinhas por eras. Eles começaram a encontrar seus animais de fazenda, touros enormes e pesados, mortos nos arbustos. Mas eles não foram apenas eliminados, eles foram despedaçados. Os rancheiros encontraram touros com suas costas quebradas ao meio e seus corpos parcialmente comidos, não por uma matilha de cães selvagens, mas por algo com um enorme poder de esmagamento mandibular. A cena dessas eliminações frequentemente não fazia sentido. Não havia marcas de arrasto para sugerir um ataque de crocodilo vindo do rio, e não havia sinal de que pessoas tivessem feito aquilo. Em vez disso, o solo ao redor dos animais mortos frequentemente mostrava um par de pegadas massivas de 3 dedos, semelhantes às de pássaros. Essas trilhas, pressionadas profundamente na terra seca, mediam até 3 pés de largura e levavam ao deserto antes de desaparecerem na rocha dura dos penhascos. Os rastreadores locais, homens que podiam ler a terra como um livro e ver por onde um lagarto se movia sobre uma rocha, frequentemente se recusavam a seguir essas trilhas específicas porque sabiam o que as fazia. Eles sabiam que o velho camarada estava caminhando, e segui-lo era pedir problemas. O medo entre os rancheiros era muito real. Durante esse tempo, relatórios inundaram sobre um lagarto gigante que corria em 2 pernas. Trabalhadores locais voltavam para as casas das estações parecendo pálidos e assustados, dizendo que os cavalos estavam gritando e recusando-se a entrar em certos vales. Eles falavam de uma criatura que podia correr mais que um cavalo a galope, um monstro que caçava durante o dia e rugia à noite. Isso não era apenas uma história de fantasma contada ao redor de uma fogueira. Isso era um problema real envolvendo animais perdidos e uma séria ameaça à segurança. Avistamentos modernos sugerem que esta criatura não é apenas uma história antiga, mas um animal vivo espreitando as rodovias silenciosas e partes vazias do país. Em 1985, uma família viajando pela área relatou um avistamento que virou notícia e assustou os locais.
Eles estavam dirigindo perto do rio Roper, um lugar conhecido por parecer muito antigo e selvagem, quando viram uma criatura atravessando a estrada à luz do carro. Definitivamente não era um canguru, porque a maneira como se movia estava completamente errada. Um canguru pula, usando sua cauda para se equilibrar em um movimento de cima para baixo, mas esta criatura corria. Ela se movia com uma velocidade assustadora, semelhante à de um pássaro, segurando sua cauda enorme reta para equilíbrio com seu corpo plano em relação ao solo e sua cabeça para frente. Ela era mais alta que o carro deles. Enquanto a família acelerava com medo, descreveram uma forma que é instantaneamente reconhecível por qualquer pessoa que tenha visto uma imagem da vida pré-histórica. Era a descrição perfeita de um dinossauro comedor de carne, especificamente um caçador tipo raptor crescido até um tamanho enorme. Isso nos traz ao ponto onde a arte encontra a ciência. As pinturas aborígenes na área mostram criaturas que se parecem quase exatamente com um tipo de dinossauro rápido e mortal que outrora viveu na Austrália. Estas pinturas não são apenas formas representando espíritos. Elas parecem desenhos reais de partes do corpo. Elas mostram o formato específico do pé, o equilíbrio da cauda, a curva das garras e a pose de caça. Em algumas cavernas de arte rupestre, estas criaturas são desenhadas logo ao lado de animais normais como wallabies e emas, o que sugere que faziam parte do mundo real, não do mundo espiritual. Os artistas estavam pintando o que viam, o que caçavam ou o que os caçava. Algumas pessoas dirão que o Burunjor é apenas uma história, um truque da mente causado pela paisagem severa, ou talvez uma memória de um lagarto gigante que foi extinto há muito tempo. Eles argumentam que as pessoas exageram e que um lagarto grande visto através das ondas de calor pode parecer um monstro. Mas os detalhes não se encaixam porque o lagarto gigante era um réptil baixo e rastejante, como uma versão enorme de um dragão de Komodo. Ele não corria em duas pernas e não perseguia carros a 40 milhas por hora. O Burunjor age de forma diferente. É um caçador ativo que corre em 2 pés. Além disso, há um detalhe físico relatado por rancheiros nas décadas de 1970 e 80 que faz as histórias parecerem muito mais verdadeiras. Eles relataram ouvir um som que não conseguiam explicar. Uma vibração baixa que parecia vir do próprio chão. Um som que fazia seus cavalos fugirem em terror antes mesmo de o monstro chegar. Isso não era um grito ou um uivo, era uma sensação de zumbido profundo no peito. A ciência chama isso de infrassom. É uma habilidade conhecida de grandes animais modernos como tigres e elefantes, e provavelmente do T-Rex também. Essas ondas sonoras baixas podem viajar longas distâncias através do solo e são usadas para atordoar presas ou falar com outros animais distantes. Quando um tigre ruge, o som profundo pode literalmente congelar a presa de medo. O fato de criadores de gado há 50 anos terem descrito esta sensação específica sugere que eles encontraram uma criatura que tinha as partes do corpo para fazer esse som. Poderia o Burunjor estar usando o mesmo método antigo para caçar hoje? A sobrevivência de tal criatura na Austrália não é tão impossível quanto parece. Devemos lembrar que um certo tipo de peixe pré-histórico era pensado como desaparecido por milhões de anos, até que um foi pego em uma rede de pesca em 1938. O Burunjor vive em uma área com muito poucas pessoas e espaços enormes que os carros não conseguem alcançar. As terras acidentadas do território do norte têm cavernas, vales e pontos de água que os humanos raramente visitam. Em uma terra onde uma pessoa pode caminhar 100 milhas sem ver outra alma, um grupo de caçadores de topo poderia facilmente permanecer escondido, especialmente se eles apenas saírem à noite ou de manhã cedo para evitar o sol quente. Ficamos com uma imagem assustadora. Temos as histórias da cultura mais antiga da Terra. Temos a prova física de gado morto que não pode ser explicada por animais normais. Temos relatos de testemunhas de oficiais de polícia, rancheiros e turistas que remontam a décadas e descrevem exatamente a mesma criatura. E temos a possibilidade de que este continente sempre tenha sido um lugar seguro para coisas estranhas e antigas. O Burunjor é mais do que uma história de fogueira, é um ponto de interrogação pairando sobre o Outback australiano. Enquanto nos sentamos em nossas casas confortáveis, convencidos de que mapeamos o mundo inteiro e nomeamos cada animal, algo massivo está se movendo entre os arbustos de Arnhem Land. Ele observa das sombras dos penhascos rochosos, seus pés de 3 dedos deixando pegadas na poeira vermelha que o vento soprará pela manhã. É um lembrete de que o mundo ainda é selvagem,
E que alguns monstros não vivem apenas no passado, eles estão lá fora, agora mesmo, esperando o sol se pôr. A poeira vermelha assenta, o zumbido profundo move-se através da terra e o burrunjor começa sua caçada. O monstro de Arica, o corredor silencioso. Deserto do Atacama, no Chile. Este não é um deserto comum, é o lugar mais seco do planeta. Existem áreas aqui onde não caiu uma gota de água em 4 séculos. É uma paisagem de sal, silêncio e uma luz solar tão violenta que parece querer apagar você da existência. Mas no ano 2004, o silêncio do Atacama foi quebrado por algo que a ciência não pode explicar. Imagine-se dirigindo pela rodovia Pan-Americana às 3 da manhã. O isolamento é absoluto. Seus faróis são a única faca cortando a escuridão. De repente, você vê sombras movendo-se a uma velocidade desumana. Não é um cão, não é uma avestruz. A família Abet de la Torre Dias e vários outros militares dirigindo naquele trecho da estrada nunca esquecerão o que viram. Um bando de criaturas cercando seu veículo. Eles as descreveram como dinossauros bípedes, com quase 7 pés de altura, com pele cinza escamosa e uma postura que lembra a de um canguru, mas com a face de um predador. Estes não eram gigantes corpulentos como o Kasai Rex, estes eram caçadores magros e ágeis. Este é o monstro de Arica, não é um espectro, é um corredor. Disse que estas criaturas se movem em pequenos bandos, usando suas poderosas pernas traseiras para atravessar milhas de planícies de sal em questão de minutos. Testemunhas falam de uma agilidade aterrorizante, uma habilidade de saltar obstáculos que nenhum mamífero moderno possui. Quando comparada ao registro fóssil, a anatomia destas criaturas sugere uma linhagem de caçadores inteligentes que caçam em bando. Se você olhar um livro de paleontologia, a descrição do monstro de Arica se encaixa quase perfeitamente com um dromaeosaur, a família que inclui o Velociraptor. Eles são caçadores sociais, rápidos e extremamente inteligentes. Em um deserto onde a comida é escassa, um predador que pode cobrir vastas distâncias sem suar e que caça em grupo teria uma vantagem evolutiva massiva. Como eles sobrevivem no lugar mais seco da Terra? Alguns pesquisadores sugerem que eles se alimentam de vida marinha nas costas desertas ou de aves migratórias, usando a vasta rede de cavernas de sal para se protegerem do sol escaldante. O Atacama é tão vasto e tão vazio que você poderia esconder um exército destes corredores e nunca encontrá-los. Eles são os sobreviventes supremos, adaptados a um mundo que os quer mortos. Eles são um lembrete de que, mesmo nos lugares mais inóspitos da Terra, estamos sendo vigiados por olhos que piscam desde o início dos tempos. Muhuru, o tanque blindado da Fenda. Das planícies de sal secas do deserto chileno, voamos através do oceano para o coração fumegante do grande vale do Rift, no Quênia. Este é frequentemente chamado de berço da humanidade, o próprio solo onde nossos ancestrais deram seus primeiros passos eretos há milhões de anos. Mas, de acordo com os relatos sussurrados de missionários e as histórias contadas por tribos locais ao redor de suas fogueiras, não somos os únicos que reivindicam este território selvagem. Uma jornada rotineira pela selva transformou-se em um encontro pré-histórico para 2 missionários dedicados que pensavam conhecer os perigos do mato. Imagine Cal e Marion Bombay, um casal que dedicou suas vidas a trabalhar na selva e estava acostumado com as estradas acidentadas e o calor. Em 1963, eles estavam dirigindo por uma área remota e emaranhada do Quênia, o tipo de lugar onde os mapas deixam de ser úteis. Ao fazerem uma curva, depararam-se com um obstáculo que os deixou paralisados de choque. Na beira da estrada, um animal massivo estava descansando. Tinha quase 13 pés de comprimento e observava-os com olhos que não mostravam medo. Simplesmente não se importava que eles estivessem lá. Não era um rinoceronte, nem era um búfalo. Estava coberto por grossas placas ósseas, parecendo um tanque de guerra vivo feito de carne e osso. Tinha uma cauda pesada e baixa que terminava em uma grande clava óssea, e uma série de cristas triangulares e afiadas corria por suas costas como os dentes de uma serra. Eles o chamaram de Muhuru. Os Bombeis observaram a criatura por 20 minutos, aterrorizados demais para fazer um som. O animal mostrava absoluta confiança em sua própria segurança. Sabia que nada na selva poderia feri-lo. Quando finalmente se cansou da presença humana, não fugiu.
virou-se lentamente e desapareceu no mato espesso, quebrando árvores jovens e esmagando arbustos como se não fossem nada mais do que gravetos secos. Esta criatura representa uma fortaleza viva, um design corporal tão perfeito que se recusou a ser extinto. Para um cientista que estuda fósseis, a descrição do Muhuru não é um mistério. É uma imagem perfeita de um anquilosaurus. Estes eram os cavaleiros do mundo dos dinossauros, protegidos por uma armadura pesada que nem mesmo um T-Rex poderia quebrar facilmente. Eles deveriam ter desaparecido há 66 milhões de anos, quando o asteroide caiu. Mas o Vale do Rift é um lugar especial. É cheio de vulcões e vales profundos e instáveis. É cheio de cavernas quentes e florestas isoladas que permaneceram inalteradas por eras. É possível que um comedor de plantas com armadura pesada tenha sobrevivido aqui. O Muhuru não precisa de velocidade para sobreviver. Ele só precisa de sua carapaça e de sua cauda mortal. Em um mundo de leões e leopardos, nada pode morder as costas de um anquilosaurus. É um sobrevivente, uma fortaleza de osso que decidiu ignorar a passagem do tempo. Kayai-Munu, o Senhor das Foices. Nós navegamos agora para as ilhas densas e verdes da Papua Nova Guiné, especificamente para a ilha acidentada de Nova Bretanha. Este é um dos lugares mais selvagens e menos explorados que restam em nosso planeta. Aqui, o solo é tão acidentado e a selva tão espessa que a única maneira de se mover é a pé ou remando uma canoa ao longo da costa. E é aqui, neste mundo perdido, que o Kayai-Munu vive. Testemunhas descrevem uma criatura que confunde a linha entre a terra e o mar, um gigante que se alimenta no topo das árvores altas e nada nas águas profundas do oceano. Imagine estar em uma praia deserta ao nascer do sol e ver algo que parece o pescoço de uma girafa surgindo das ondas do oceano. O Kayai-Munu é descrito como uma criatura de 2 pernas com 20 pés de altura, com um pescoço longo e elegante. Mas ele possui uma característica que gela o sangue de quem o vê. Suas mãos terminam em garras afiadas que têm 3 pés de comprimento, curvadas como as lâminas da foice de um ceifador. Testemunhas, como o pesquisador Brian Irwin, passaram anos coletando histórias de aldeões que viram esta criatura. Eles a descrevem comendo folhas no topo das árvores mais altas e, mais surpreendentemente, nadando entre as ilhas com sua cabeça mantida bem acima da água. Disse que o Kayai-Munu usa suas garras aterrorizantes não para eliminar outros animais, mas para puxar galhos pesados carregados de frutas e folhas, agindo como um jardineiro gigante da selva. Esta forma corporal estranha aponta para um dos dinossauros mais bizarros da história, um que a natureza parece ter esquecido de apagar. A descrição corresponde exatamente ao Therizinosaurus. Este foi um dos dinossauros mais estranhos que já caminharam sobre a Terra. Ele tinha as garras mais longas da história do reino animal, mas era um pacífico comedor de plantas. Ver tal animal no século XXI seria como ver um fantasma. Mas nas ilhas de Papua, onde há comida em abundância e muito poucas pessoas, o Kayai-Munu pode ter encontrado o lugar seguro perfeito. É um lugar onde suas garras gigantes não são armas de guerra, mas ferramentas para a sobrevivência em um paraíso esquecido. Kongamato, o quebra-barcos. Retornamos ao continente africano, nas profundezas dos pântanos de Jiundu, na Zâmbia. Aqui, a água não é sua amiga. Ela é escura, estagnada e cheia de insetos picadores, crocodilos e uma criatura que domina o ar com controle total. Os locais chamam-na de Kongamato. O nome não é apenas um rótulo, é um aviso. Em sua língua, traduz-se como aquele que quebra barcos. Viajantes nesses pântanos enfrentam uma ameaça vinda do céu que ataca com a velocidade e a violência de um pesadelo que ganha vida. Imagine que você está remando sua pequena canoa por um canal estreito de água. O sol está se pondo e uma névoa espessa começa a subir do pântano. De repente, você ouve o estalo da madeira e uma sombra enorme bloqueia a luz restante. O Kongamato não é um pássaro. Ele não tem penas. Suas asas são feitas de pele lisa e avermelhada, estendendo-se por uma largura de quase 23 pés. Seu bico é cheio de dentes afiados e termina em uma ponta dura que pode perfurar a madeira de uma balsa. Em 1923, o explorador Frank Melland registrou o terror que esta criatura causava. Os aldeões mostraram-lhe desenhos do animal e ele instantaneamente o reconheceu como um pterodáctil. Não foi apenas um palpite, era uma correspondência exata.
O Kongamato é conhecido por ser extremamente cruel. Disse que ele ataca qualquer coisa que se mova em seu território, mergulhando das árvores altas com uma velocidade que não lhe dá tempo para reagir. O fato de que este predador voador possa ainda existir desafia tudo o que pensamos saber sobre extinção. A ciência diz que os répteis voadores foram extintos há milhões de anos porque não podiam competir com os pássaros. Mas nos pântanos da Zâmbia, onde é difícil enxergar e as árvores são densas, um planador silencioso com dentes teria uma vantagem enorme sobre qualquer pássaro moderno. O Kongamato é um lembrete de que antes de os humanos dominarem a terra, algo muito mais sombrio dominava o ar. E nos pântanos de Jiundu, parece que eles nunca abriram mão de sua coroa. Hopen, o demônio luminoso de Umboi. Cruzamos o oceano novamente para a ilha de Umboi, na Papua Nova Guiné. Aqui, o mistério toma um rumo que parece quase sobrenatural. Os locais falam do Hopen, um demônio voador que não apenas caça no escuro, mas traz sua própria luz consigo. Encontros com esta criatura descrevem um predador brilhante que transforma o céu noturno em seu próprio campo de caça particular. Imagine estar na selva à meia-noite. Está tão escuro que você não consegue ver suas próprias mãos na frente do seu rosto. De repente você vê uma luz pálida, um brilho amarelo esverdeado, movendo-se silenciosamente por entre as copas das árvores. Não é um drone e não é um avião, é o Hopen. Testemunhas descrevem um réptil voador com uma cauda longa que termina em forma de diamante e que brilha por dentro enquanto voa. Pesquisadores como Jonathan Whitcomb passaram anos registrando esses avistamentos. O Hopen é um pescador noturno, deslizando sobre o oceano em busca de comida. Mas também se diz que ele tem uma dieta muito mais sombria, às vezes cavando em sepulturas para comer o que foi deixado para trás. É uma criatura que parece saída diretamente de um filme de terror, mas para as pessoas que vivem em Umboi, ela é tão real quanto o próprio mar. Esta estranha habilidade de brilhar sugere um truque de sobrevivência que usa a luz como arma na escuridão total. O formato do Hopen, a cauda longa com a ponta de diamante, o bico cheio de dentes, as asas coriáceas, se encaixa perfeitamente com o Rhamphorhynchus, um réptil voador do período Jurássico. A luz brilhante poderia ser uma forma de atrair peixes curiosos para a superfície da água na noite escura, como o breu do Pacífico. Se o Hopen for real, ele representa uma família de animais que aprendeu a usar a luz para caçar em um mundo de sombras. É o fantasma do Jurássico, brilhando na escuridão dos nossos dias atuais. Olitiao, o sussurro das cavernas. Nas montanhas Assumbo, em Camarões, existe um lugar onde a selva dá lugar à pedra afiada e irregular. Aqui, nas profundezas das fendas da terra, existem sistemas de cavernas tão profundos e escuros que o ar em seu interior parece estar preso há 1000 anos. Esta é uma parte do mundo que os mapas esqueceram, uma paisagem vertical de névoa e pedra ecoante. E é aqui, na escuridão pulsante das montanhas, que o Olitiao faz seu lar. As histórias das aldeias locais não são sobre fantasmas ou espíritos. São sobre um animal físico, uma criatura de carne e sangue que governa o céu noturno. Eles o chamam de o demônio das cavernas, mas o medo que ele inspira é muito real. Os habitantes locais dizem que o Olitiao só sai quando a lua está escondida por nuvens espessas. Ele se move com silêncio total, uma sombra que desliza sobre o rio. Sua presença conhecida apenas pelo estalo repentino de suas mandíbulas ou pelo ímpeto do vento de suas asas massivas. Por anos, essas histórias foram descartadas como folclore, apenas contos assustadores para manter as crianças perto do fogo à noite. Mas o encontro aterrorizante de um homem na década de 1930 revelou um predador que governa o mundo subterrâneo com uma habilidade aterrorizante. Em 1932, o especialista em natureza e famoso explorador Ivan Sanderson liderava uma expedição ao coração das montanhas Assumbo. Sanderson era um homem que não se assustava facilmente. Ele havia viajado por todo o mundo e visto animais com os quais a maioria das pessoas apenas sonha. Ele estava lá para estudar a estranha vida selvagem da região, especificamente os morcegos que viviam ao longo dos rios montanhosos de correnteza rápida. Uma noite, Sanderson estava atravessando um rio, com a água fria pela cintura. O sol tinha acabado de se pôr, e o crepúsculo estava tornando o mundo cinzento e sombrio. Ele estava focado em seu trabalho, esperando os morcegos emergirem.
De repente, seu companheiro soltou um grito de puro terror e mergulhou na água. Sanderson olhou para cima e o que viu mudou sua vida para sempre. Uma criatura do tamanho de uma águia real, mas com a face de um demônio e a pele de um réptil, mergulhou direto em sua direção. Ela não batia as asas como um pássaro. Ela deslizava como uma pipa, cortando o ar com pontaria mortal. Sanderson atirou-se na água para evitar o ataque. Ao emergir, ofegante, ele conseguiu ver claramente a besta enquanto ela se inclinava para longe, subindo de volta para o céu noturno. Ele descreveu uma criatura que desafiava todas as regras da biologia moderna. Tinha asas que se estendiam por quase 13 pés de largura. Mas estas não eram asas de pássaro feitas de penas. Eram coriáceas e pretas, como as asas de um morcego, mas muito mais fortes. A parte mais aterrorizante, no entanto, era a boca. Quando a criatura abriu as mandíbulas para guinchar, Sanderson viu uma boca cheia de dentes brancos e afiados, espaçados como os dentes de uma serra. Sanderson conhecia os animais. Ele sabia que morcegos têm dentes pequenos e aglomerados para comer insetos ou frutas. Ele sabia que pássaros têm bicos. Isto não era nenhum dos dois. Esta era uma mandíbula construída para rasgar carne. Parecia a boca de uma criatura que deveria ter sido extinta há milhões de anos. Ao retornar ao acampamento, abalado e pálido, ele perguntou aos guias locais sobre o monstro. Eles não ficaram surpresos. Assentiram solenemente e disseram-lhe que ele havia encontrado o Olitio. Eles o avisaram que esta criatura era o avô dos morcegos, um guardião ciumento que atacava qualquer um que invadisse seu território. Eles acreditavam que ele vivia nas cavernas mais profundas e inacessíveis nas faces íngremes dos penhascos, lugares onde nenhum humano jamais poderia escalar. Esta criatura sugere que as montanhas guardaram segredos que são mais antigos que a raça humana. Ao contrário de seus primos do pântano, como o Congamato, o Olitial parece ser um mestre dos lugares altos. Ele utiliza as fortes correntes de vento das montanhas para planar por quilômetros sem bater as asas, conservando sua energia. Durante o dia, retira-se para as cavernas profundas e frescas, para se esconder do sol e de outros predadores. Se um grupo de répteis voadores, pterossauros, buscou refúgio nos sistemas de cavernas profundas da África Central, eles estariam a salvo das mudanças climáticas que eliminaram os dinossauros no resto do mundo. As cavernas mantêm uma temperatura constante durante todo o ano. São abrigos perfeitos. Se estas criaturas se adaptaram para comer peixes dos rios de montanha ou morcegos menores, poderiam ter sobrevivido nestas fortalezas de pedra por milhões de anos, totalmente isoladas do resto do mundo. O Olitio é o guardião dos segredos da montanha. É um predador que nos lembra que algumas portas nunca deveriam ser abertas e algumas cavernas não estão vazias. Elas são salas de espera para o passado, ocupadas por coisas que nos veem não como exploradores, mas como presas. Nessie, o enigma do abismo escocês. Não podemos falar de sobreviventes sem prestar respeito à mais famosa de todos eles, Nessie. Para entender o monstro, primeiro você precisa entender o lar dela. O Lago Ness, nas terras altas da Escócia, não é apenas um lago, é uma cicatriz gigante na terra. Tem 23 milhas de comprimento, 1 milha de largura e mais de 750 pés de profundidade. Para se ter uma ideia do tamanho colossal, o Lago Ness contém mais água doce do que todos os lagos da Inglaterra e do país de Gales juntos. É um abismo aquático massivo. A água no lago não é clara e azul como um oceano tropical. Ela é escura, fria e manchada de um marrom profundo pela turfa que desce das colinas circundantes. A visibilidade subaquática é quase zero. Se você mergulhar apenas alguns pés, não conseguirá ver sua própria mão na frente do rosto. É um mundo de escuridão total. Um lugar onde uma criatura enorme poderia nadar bem ao seu lado e você nunca saberia que ela estava lá. Por mais de 1000 anos, as pessoas sussurraram sobre algo vivendo naquela escuridão. As histórias remontam ao ano 565 d.C., quando se diz que São Columba ordenou que uma besta aquática voltasse para as profundezas após ela atacar um nadador. Mas na era moderna, o sussurro tornou-se um grito. Varreduras recentes do lago usando equipamentos de alta tecnologia mudaram a história de um simples conto de fadas para um real mistério biológico. Esqueça as fotos borradas em preto e branco da década de 1930 que parecem troncos à deriva ou lontras.
Em 2024 e até agora em 2025, o Lago Ness viu uma enorme quantidade de nova atividade que é difícil de ignorar. Equipes de entusiastas e caçadores sérios usaram microfones subaquáticos, drones com sensor de calor e sonares especiais que olham lateralmente através da coluna de água. O resultado? Eles encontraram objetos massivos no fundo do lago, movendo-se com uma velocidade e habilidade que nenhum peixe conhecido possui. Estes não são cardumes de salmão ou focas perdidas. São formas grandes e sólidas que mergulham e giram com propósito. Em 2025, 4 avistamentos oficiais de pescoços longos surgindo através da névoa matinal já foram registrados. Uma testemunha, um pescador local que passou a vida na água, descreveu uma corcunda cinza, cor de ardósia, quebrando a superfície, seguida por um pescoço que subiu 6 pés no ar. Ele disse que a água cascateava sobre sua pele, que parecia áspera e granulada, como a pele de um elefante, não como as escamas de um peixe. A descrição clássica, um pescoço de 10 pés de comprimento, um corpo massivo com 4 nadadeiras em forma de diamante e uma cauda curta, assemelha-se exatamente a um plesiosauro. Estes eram répteis marinhos que governavam os oceanos, enquanto os dinossauros governavam a Terra. Eram os dragões das profundezas, nadadores ágeis que usavam suas 4 nadadeiras para voar debaixo d'água. Mas como uma criatura marinha acabaria presa em um lago de água doce na Escócia? A teoria sugere uma armadilha geológica. Milhares de anos atrás, no final da última era do gelo, os níveis do mar eram mais altos e o Lago Ness estava conectado ao oceano aberto. Era uma baía, fervilhando de vida. À medida que as enormes geleiras derreteram, o peso do gelo foi removido da terra. A terra literalmente subiu, saltando de volta como uma almofada que foi pressionada por muito tempo. Quando a terra subiu, a conexão com o mar foi cortada. A baía de água salgada tornou-se uma armadilha. Com o tempo, a chuva substituiu a água salgada por água doce. Os animais lá dentro tiveram uma escolha: adaptar-se ou morrer. A maioria morreu. Mas talvez uma família de caçadores de pescoço longo tenha conseguido sobreviver. Eles se adaptaram à água doce, alimentando-se do rico suprimento de salmão e enguias que enchem o lago. Seria uma família de plesiosauros escondida na penumbra? Ou seria outra coisa? Testes recentes de DNA encontrados no lago mostraram uma quantidade enorme de DNA de enguia. Isso levou alguns cientistas a pensar que Nessie pode ser uma enguia gigante e mutante. Algo que cresceu até um tamanho monstruoso por estar presa sozinha no lago. Mas os mesmos testes também encontraram partes genéticas estranhas que os laboratórios ainda não conseguem nomear. DNA que não corresponde a nada no banco de dados. Nessie não é apenas um mito. Ela é o desafio final para a ciência moderna. Ela vive em um lugar que podemos visitar facilmente, mas permanece escondida. Ela é o lembrete de que podemos mapear a superfície da Lua e dirigir robôs em Marte, mas ainda não sabemos o que nada na água escura dos nossos próprios lagos. Champ, a serpente protegida. Lago Champlain. Este lago estende-se por mais de 100 milhas, um dedo de água azul profunda que separa Nova York de Vermont. Aqui vive Champ, o primo americano de Nessie, mas com uma grande diferença. Champ é um cidadão protegido por lei. As lendas de Champ remontam às tribos Iroquois e Abenaki, que falavam de uma serpente com chifres que vivia em águas profundas. Eles a respeitavam e a temiam. Mas na era moderna, a lenda tornou-se algo muito mais tangível. Fotos do final do século XX deram confiança e prova a uma lenda que existe há centenas de anos. Em 1977, uma mulher chamada Sandra Mansi estava fazendo um piquenique com sua família à beira do lago. A água estava calma, o dia estava quieto. De repente, algo quebrou a superfície a cerca de 150 pés da margem. Sandra pegou sua câmera. Ela não teve tempo para pensar ou posar para a foto. Ela apenas disparou. Aquela foto continua sendo o santo graal na caça por monstros. Ela mostra claramente um objeto massivo e escuro surgindo da água. Pode-se ver um pescoço longo e grosso e as costas curvadas, parecendo um réptil pré-histórico vindo à tona para respirar. Especialistas analisaram a foto de Mansi por décadas. Eles verificaram as ondas, a iluminação e os negativos. Concluíram que a foto não foi adulterada. Não há ondas de barcos nem troncos à deriva que pareçam animais. É um objeto sólido e vivo.
A forma como a água se desloca ao redor do pescoço sugere um animal pesado e poderoso empurrando de baixo. Desde então, mais de 600 avistamentos foram registrados. Champ é descrito de forma diferente de Nessie. Enquanto Nessie é frequentemente vista com um pescoço projetado diretamente para cima, Champ é descrito como uma criatura de entre 20 e 50 pés de comprimento, com uma cabeça que se parece um pouco com a de um cavalo ou de uma cobra, e um corpo que se move para cima e para baixo em ondas. Este movimento é fundamental. Os répteis geralmente se movem de um lado para o outro, como uma cobra ou um lagarto. Os mamíferos movem-se para cima e para baixo, como um golfinho ou uma lontra. Isso levou alguns pesquisadores a pensar que Champ não é um dinossauro de forma alguma. Eles acham que ele pode ser um Basilosaurus. O Basilosaurus era uma baleia primitiva e antiga. Ao contrário das baleias modernas, tinha um corpo longo, semelhante ao de uma cobra, e uma cabeça pequena cheia de dentes afiados. Parecia uma serpente marinha, mas era um mamífero que respirava ar. Pensava-se que tivesse sido extinto há 30 milhões de anos. Mas, como o Lago Ness, o Lago Champlain já foi parte do oceano aberto conhecido como Mar de Champlain. Quando a água tornou-se doce, poderia uma família dessas baleias-cobra ter ficado presa e sobrevivido? A coisa mais fascinante sobre Champ não é apenas o fato de ele poder ser real, mas como as pessoas o têm tratado. Em 1981, o estado de Vermont fez algo histórico. Eles aprovaram uma lei para proteger Champ. A resolução afirmava que Champ é uma espécie protegida e que qualquer pessoa que tentasse ferir, capturar ou perturbar a criatura estaria infringindo a lei. O estado de Nova York seguiu com proteções semelhantes logo depois. Pense nisso por um momento. É o único animal extinto no mundo que possui direitos legais. Se você fosse ao Lago Champlain hoje e tentasse caçar este monstro, poderia ser preso. Esta lei admite algo que a ciência tem medo de dizer: que há algo naquela água que vale a pena proteger. Champ é um sobrevivente. Ele é um sinal de um mundo antigo vivendo bem debaixo dos nossos narizes, nadando logo abaixo das quilhas dos nossos barcos de pesca. Ele é um lembrete de que a extinção é, às vezes, apenas um erro que cometemos porque não estávamos olhando com atenção suficiente. Enquanto as águas do Lago Champlain permanecerem profundas e frias, a serpente protegida continuará a patrulhar seu reino, segura sob o escudo da lei e o mistério das profundezas.